Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa matéria onde falaremos sobre as noções de grego. Já falamos um pouco sobre noções de hebraico e agora falaremos sobre as noções de grego. Relembrando então que teremos apenas essas noções e por isso o amado seminarista não precisa se preocupar em decorar todas as coisas, é apenas para que nós tenhamos um contato com essa língua tão importante para a nossa fé, tendo esse conhecimento mínimo da língua, de maneira que o aluno ele será inicializado nesse processo da transliteração e da leitura. Para a tradução seria necessário muito estudo e muito tempo de dedicação. Tá ok? Então não se preocupe muito com as regras e tudo mais. O grego bíblico, ele é o grego koiné, que abrangeu o período aproximadamente de 330 a.C. a 330 depois de Cristo, aproximadamente. Para que os irmãos tenham uma noção, o grego moderno ele só surgiu a partir de 1453. Isso significa que faz bastante tempo que temos o grego tal como ele é hoje. Isso significa que o grego bíblico ele é diferente do grego que nós conhecemos hoje, que vem se desenvolvendo há muito tempo. Então não podemos comparar um com o outro. Uma coisa é o grego bíblico, uma coisa é o grego atual. O alfabeto grego ele é composto por 24 letras, sendo que cada uma dessas letras possuem duas formas, pelo menos. Elas são em forma maiúscula ou minúscula. E diferentemente do hebraico e a semelhança do nosso português, as vogais elas pertencem ao alfabeto e elas são divididas entre vogais breves e vogais longas. O grego, para nossa bem-aventurança, é lido como no português, da esquerda para a direita, no fluxo normal da nossa leitura. Então vamos aprender um pouco das letras gregas. Vamos lá? Essa é a primeira letra do alfabeto grego. A sua forma maiúscula é exatamente o nosso A maiúsculo. Essa é a palavra ou a letra alfa. Ela tem esse formato no seu formato minúsculo e esse formato no seu formato maiúsculo. A transliteração dessa letra alfa é exatamente a nossa primeira letra do alfabeto também, que é a letra A, tendo então o fonema também de A. Alfa. Alfa. Segunda letra é o beta, que como você pode ver na sua forma maiúscula, ela é idêntica ao nosso B em sua forma maiúscula. Essa é a sua forma minúscula e atenção aqui, porque na sua forma minúscula, parte do beta passa para baixo. Então, nós temos aqui como se fosse a linha e um risco, uma parte da letra, ela vai para baixo da linha da escrita. Então, isso tem que ficar claro para os irmãos. Essa letra, ela passa um pouco da linha para baixo. A sua transliteração e o seu fonema é de B. Essa é a letra beta. Essa é a letra gama. E as coisas começam a mudar um pouco, visto que não segue a sequência lógica do nosso alfabeto com o C. Agora nós nos deparamos com o gama, que tem a sua forma maiúscula assim. Você pode ver que ela é reta aqui, ela é reta assim, e daí tem mais um tracinho para baixo. Então, assim é o gama na sua forma maiúscula e assim é o gama na sua forma minúscula. Mas nós também devemos observar
que ele passa um pouco para baixo na sua forma minúscula da linha de escrita. Então, na sua forma minúscula, ela vai passar um pouco para baixo, tá ok? Então, é como se tivéssemos ali uma linha aqui e ela passasse um pouco do seu formato, né, da sua extensão para baixo. O gama, ele assume o som de N quando está na companhia de outro gama na sequência. Então, quando nós temos um gama na sequência de outro gama, o primeiro deles acaba tendo o som de N. Então, essa é uma exceção dessa letra. Ou também, quando ele aparece antes das letras K, ou mesmo aquele que nós chamamos de Xi, né? E Ki. Então, antes dessas letras, que são letras que nós veremos mais à frente, essa letra, o gama, acaba tendo o som de N. O exemplo é a palavra que nós poderemos investigar no futuro, angelos. Angelos. Esse som de N, na verdade, tem 2 gamas. Mas, mesmo assim, ela permanece com um som de gama no segundo e o som de gama no primeiro alterado para som de N. Tá certo? A nossa próxima letra é a letra delta, que, como vocês podem ver, é semelhante ao nosso D na sua forma maiúscula e na sua forma minúscula ela já toma essa proporção, parece aqui um Ozinho aí com uma voltinha em cima. Tanto a transliteração quanto o fonema, ela se dá na nossa forma, né, do D, o nosso fonema D e a transliteração D. Essa é a letra delta. A nossa próxima letra é o epsilon. Epsilon é considerado o E breve. Ele é, portanto, na sua transliteração, colocado como um E com um acento agudo. Por isso, é. E assim é o seu fonema, é. Você pode ver que é como se ele fosse um Ezinho bem arredondadinho. Epsilon. Nossa próxima letra é o zeta. Zeta, ele é um pouco diferente já daquilo que nós estamos acostumados. Veja que ele faz uma voltinha aqui em cima, ele desce lá embaixo e aqui ele já faz uma última voltinha. É quase como se fosse um S desproporcional com uma voltinha em cima. No entanto, devemos lembrar que aqui também é como se tivesse uma linha e ele passasse para baixo. Então, o zeta, na sua forma minúscula, também passa um pouco da linha de escrita. A transliteração e o fonema é o nosso Z. Essa é a letra zeta. Essa outra letra, ela é chamada de eta. Talvez agora você fique um pouco confuso porque ela tem som de E ela é considerada o E longo, transliterada como E e muitas vezes com acento circunflexo. Às vezes com um tracinho em cima, isso depende da forma em que o indivíduo vai fazer a transliteração. Alguns optam pelo acento circunflexo, outros pelo tracinho em cima. Mas, apesar de ter o som de E longo, pode perceber que a sua forma maiúscula é o nosso H. Então, não se confunda, ele não tem som de H, ele tem o som de E longo. E, na sua forma minúscula, ele parece um N com um bracinho para baixo, né? Com a sua último traço aqui passando a linha. Então, mais uma letra aqui no minúsculo passa a linha de escrita. Então, como se tivesse a linha aqui e ele passasse para baixo. Esse
é o chamado eta. Nossa próxima letra é chamada de teta ou theta. A pronúncia é um pouco ambígua porque alguns supõem que a sua fala era com esse som de TH na palavra, como nós temos na palavra inglês, né? Thank. E outros supõem como se fosse o som de T propriamente dito. A maioria defende essa ideia de ser o som de um TH na palavra thank em inglês. Mas, como nós temos dificuldade nessa pronúncia, nós então podemos usar com o som de T sem nenhuma dificuldade. Então pode chamar de teta mesmo, tá ok? E quando ele aparecer, você pode utilizar o som de T mesmo no português. Não tem dificuldade quanto a isso. A transliteração será sempre TH. Na sua forma maiúscula nós o encontramos assim. Você não precisa fazer o rabisco assim e os pontinhos assim, para cima aqui ou para baixo aqui. É só fazer o O mais gordinho aqui, como se fosse o mais gordinho, e um traço no meio sem encostar nas bordas. Já a forma minúscula é um O mais fininho e com um traço encostando nas bordas. Tá certo? Então, aí temos a palavra theta. Essa letra é o iota. Iota, ele é, na sua forma maiúscula, o nosso I. Na sua forma minúscula, ele faz uma curvinha embaixo. Nunca vai o pontinho em cima, como o I. Não se confunda. Ele é o iota, ele é transliterado pelo I, ele tem o fonema de I, mas ele não leva pontinho em cima. Tá certo? É como se fosse um izinho mesmo, mas tem uma curvinha no final. Nossa próxima letra, o kappa. O kappa é exatamente o nosso K na forma maiúscula. E na forma minúscula, ele também é muito igual ao nosso K. Veja que ele tem uma leve curvinha, mas ele praticamente é o nosso K. Ele pode ser considerado o nosso K. O seu fonema e transliteração é da letra K. Essa letra é chamada de lambda e ela, na sua forma maiúscula, é igual ao nosso L, e na sua forma minúscula, veja aqui que ele faz uma descidinha com voltinhas nas pontas e como se fosse um tracinho reto encostado nele. Então, a sua transliteração, o seu fonema são de L. Lambda. Nossa próxima palavra ou letra é o Mi. Mas observe que ele tem esse som não exatamente de I e nem de U. É mais ou menos aquele som no francês de merci, quando a pessoa fala merci beaucoup. Eu não sei se eu falei exatamente correto, como os franceses falam, mas é esse que faz aquele biquinho para falar. Então, exatamente esse é o Mi. Se você quiser falar Mi, e não quiser fazer o esforço da pronúncia, eu não vejo muita dificuldade também. Aqui é o nosso M na sua forma maiúscula e na sua forma minúscula ele já toma uma proporção um tanto quanto diferente. Observando que é como se tivesse uma linha aqui e esse traço ele passa a linha da escrita. Então é como se fosse praticamente um U, como a gente faz, Um U na forma minúscula, mas com um tracinho passando para baixo aqui. Tá ok? Sua transliteração e o fonema é igual ao M. Essa é a letra Mi. Na sequência, como nós temos o M e o N, aqui também nós temos o Ni, que na sua forma maiúscula é igual ao nosso N e na sua forma minúscula é muito parecida com o V. Não é igual ao nosso V, porque aqui
é reto, mas aqui ele é um pouco curvadinho. Então, ele não é igual ao V, é muito parecido, mas é a letra N, tanto na transliteração como no fonema. A letra N em grego, equivalente ao nosso N em português. Bom, se algumas eram estranhas para você, aqui temos outra que é bastante estranha, que tem o seu nome aí, o XI, às vezes chamada, como XI ou KSI. Por quê? Porque ela é como se fosse o nosso X em táxi. Então, como o nosso X ele também tem esse som, da mesma forma, essa letra, ela tem esse som. Então, na transliteração, ela vai como X. Ela corresponde ao nosso X. Mas o nosso X com esse fonema de X em táxi. Por isso, ela é tida como o XI ou chamada também de KSI, XI. Na sua forma maiúscula, ela é desta forma e na sua forma minúscula, ela é desta forma, lembrando que aqui nós temos então uma linha e ela passa um pouco para baixo na sua escrita minúscula. É como se fosse um Ezinho, só que primeiro ele tem uma volta aqui, aí ele vem e faz outra voltinha, aí ele vem e faz aqui um último contorninho passando a linha da escrita, certo? Essa é a letra XI. Essa é a letra Ômicron. Ela é tida como o nosso O breve com acento. Por isso ela é transliterada como o O com acento circunflexo. Ó. Na sua forma maiúscula e na sua forma minúscula é idêntico ao nosso O no português. Ômicron. Então, de micro, é um O micro, por isso ele é um O breve, é o Ômicron. Essa é a letra Pi, e você já viu ela em matemática, é essa letra mesmo, como nós vemos aqui na sua forma minúscula e como nós vemos na sua forma maiúscula. A sua transliteração e o seu fonema são P. Essa é a letra Pi, já muito famosa pelos cálculos de matemática. Temos agora, não se confunda, o Rho. O Rho é, na sua forma maiúscula, o nosso P. Mas não se confunda, veja bem, o Pi, que é o correspondente do nosso P no português, é assim maiúsculo. O Rho, ele é o nosso P, mas tem som de R na sua transliteração e no seu fonema, tá certo? Na sua forma minúscula, ele também passa um pouco da linha de escrita. Então, a linha de escrita está aqui e ele passa um pouco na risca. É como se fosse mais ou menos um P, só que fica para baixo um pouco da linha da escrita. Está certo? Um P com uma bola bem grandona em cima. Essa é a letra Pi, quer dizer, Rho. Na sequência, nós temos a letra Sigma. Veja como ela é na sua forma maiúscula e como ela é na sua forma minúscula. É como se fosse um Ozinho que segue um pouquinho, vai além da própria bolinha. E ela é transliterada e tem o fonema de S. O nome dessa letra é Sigma. E sempre nesse som. Sa, Se, Si, sempre o som de S, como nós temos na palavra Sigma. Essa letra, que eu coloquei em vermelho, é a mesma letra, só que na sua forma final. Então, toda vez que o sigma aparecer no final da palavra, ela vai aparecer dessa forma, vai parecer um S, só que essa parte aqui é abaixo da linha da escrita, ok? Então, é como se fosse um S, só que um pouco para baixo da linha da escrita. Essa volta é maior e essa voltinha é menor. Sigma final, tanto na sua transliteração como fonema, permanecem como na sua forma maiúscula e minúscula com som e transliteração de S. Próxima letra é o Tau,
que é correspondente ao nosso T, e na sua forma maiúscula é idêntico ao nosso T. Na sua forma minúscula, observe que ele tem aqui uma caidinha, ele não é reto, ele tem uma caidinha aqui, e aqui no final ele tem uma voltinha parecida com o iota. A sua transliteração e o seu fonema são de T. Essa é a palavra, é a letra tal. Nossa próxima letra é o Y. Y. Aquele mesmo biquinho para o Mi e para o Ni, aqui vai também o Y, que tem a sua transliteração e o seu fonema com Y. Na sua forma maiúscula, ela é idêntica ao nosso Y. Agora, na sua forma minúscula, parece-se muito com o U. Ela é muito parecida com o U, mas não é igual. Pois veja, ela tem uma curvinha aqui e ela não vem em forma idêntica na sua outra perninha. Ela vai fazendo a curva para dentro. Então, se atenha, né? Observe, dê atenção a esse fato, porque essa é o Y. Essa é a letra Φ. Na sua forma maiúscula, é uma bola com um corte no meio. Na sua forma minúscula, também é uma bola com um corte no meio. Agora, na sua forma minúscula, ela vai um pouco para baixo da linha. Então, um pouco dessa parte está passando a linha aqui. Agora, na sua forma maiúscula, não. A letra Φ é transliterada e tem o fonema do nosso F. A letra Q, ela é o nosso X na sua forma maiúscula. E na forma minúscula, ela não é exatamente o nosso X, porque como você pode ver, ela tem duas voltinhas nessa perninha aqui. A outra é reta. E essa letra aqui, ela é transliterada e ela tem um fonema diferentes. Na transliteração, ela é transliterada como CH, mas o fonema é de QU em queijo. Sempre com esse fonema. Então, fonema de Ki, Ka, Ko, Ku. Sempre esse fonema, tá certo? De CU em queijo. Temos agora uma letra muito conhecida também, que é o Psi. Psi, exatamente, de psicologia. Aqui está a letra Psi, na sua forma maiúscula e na sua forma minúscula. Lembra muito um candelabro com 3 partes apenas, ou um tridente, né? A parte da cabeça do tridente. Sendo então a sua transliteração e o seu fonema como PS. E por fim, temos a última letra do alfabeto, que é também a conhecidíssima ômega. Parece uma ferradura na sua forma maiúscula e na sua forma minúscula parece um W bem redondinho. A sua transliteração é O com acento circunflexo. Eu optei pelo acento circunflexo. E o fonema é de O longo. Esse é o ômega. Diferente do ômicron, que o ômicron é transliterado como O e o acento circunflexo. Acento agudo, desculpa. E o ômega é com O acento circunflexo. Tá certo? Bom, para identificarmos um pouco dessas vogais, vejamos aí no nosso quadro que nós conseguimos perceber, aqui é o resumo, de que nós vimos vogais breves e longas no alfabeto. Nós encontramos como vogais breves e longas o alfa, veja que ele pode ser tanto breve como longa. No nosso, ou correspondente ao nosso E, nós temos como breve o epsilon e como longas o eta. Agora, correspondente ao nosso I, nós temos o iota, tanto para breve como para longo. Agora, para o O, muda mais uma vez. Ômicron é correspondente à vogal O breve e ômega é correspondente ao
o longo. Por isso, acento agudo aqui e acento circunflexo aqui. O Y pode ser tanto breve quanto longo. Seguiria aqui o acento circunflexo, mas não cabe, né? Ele não permitiu eu colocar o acento circunflexo aqui. Vocês poderiam colocar a escrita com acento circunflexo para identificar que é um Y longo no caso de haver essa necessidade. Está certo? Então, atenção para o fato de que eu deixei em negrito o alfa, o iota e o Y, porque eles podem ser tanto breves quanto longas. Ok? O que é de diferente mesmo é o E, que pode ser epsilon ou eta, e o O, que pode ser o ômicron ou o ômega. Tá ok? Então, existe essa separação entre as vogais. Como você fará para identificar? Um conhecimento mais profundo da palavra e da língua é que possibilitarão verificarmos, sabermos e distinguirmos entre aquelas que podem ser então breves e longas, mas pouca coisa fará diferença, geralmente é uma extensão a mais ou menos de uma palavra que para nós que estamos apenas iniciando no estudo não fará muita diferença, tá certo? Também é importante lembrar que em algumas ocasiões, quando a palavra sofre alterações, as vogais elas podem sofrer alteração também e mudar, por exemplo, de uma breve para uma vogal longa. Então, a palavra, o verbo lá, na hora que ele muda, em algumas ocasiões, essa palavra pode acabar mudando também a vogal. Mas nós não temos que nos preocupar muito com isso agora. Vamos então para o nosso primeiro exercício, já que nós aprendemos as nossas letras em grego. No primeiro exercício, eu peço que os amados copiem ao longo de uma linha. Então, ao longo daquela linha, tem lá a letra no começo e a linha ao lado. E ali você vai copiar cada uma dessas 24 letras. Então, tem a primeira letra, a segunda, a terceira, a quarta e até o final. E aí você vai copiar cada uma dessas letras até o final da sua respectiva linha. O segundo exercício é escrever o nome das letras solicitadas. Então, eu vou colocar a letra ali no exercício e você vai dar o nome dela. Qual é o nome dela? No terceiro exercício, você deve fazer a letra que está sendo solicitada. Então, eu vou dar o nome e você vai fazer a letra que está sendo pedida. E por último, a transliteração das letras gregas que lhe forem ali pedidos. Então, a letra em grego vai estar ali e você vai ter que colocar a sua correspondente. Está bem? Que Deus abençoe nessa sua primeira aula e que nós possamos seguir adiante.